Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque aqui tá tudo bem, tudo suave, tudo de buenas. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo falando sobre a minha faculdade, que foi minha querida amiga Letícia. Como se só ela visualiza meus vídeos, só ela comenta, tá, gente? É pra comentar o vídeo. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, hein? Ela pediu para falar sobre a minha faculdade. Bom, para quem não sabe, eu sou formada em administração de empresas. Eu entrei em 2012. 2012. Entrei em 2012 na faculdade e terminei em 2016. Porém, até chegar nesse processo de eu entrar na faculdade, foi bem complicado, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Todo mundo fica com aquela pressão, né? De ensino médio. Se você tá no ensino médio, você sabe como que é isso. E você tem que escolher uma faculdade, que você tem que escolher o que você quer ser quando você crescer. E com 16, 17 anos, fica meio complicado tomar essa decisão, não é mesmo? Tem pessoas que já sabem o que querem ser desde pequenas e tudo. Essas pessoas merecem um troféu, porque eu achava que eu ia ser uma dessas pessoas decididas, mas eu não fui. E eu sofri um pouquinho, mas depois valeu a pena. Tá, vamos lá. Bom, quando eu tava no último ano do colegial, eu não sabia o que eu ia fazer ainda. Eu só sabia que eu gostava muito de escrever. E aí minha professora falou assim pra mim: Ah, Carol, você gosta de escrever, você escreve muito bem. Por que você não faz jornalismo? Aí eu falei: parece uma boa ideia. Vamos fazer jornalismo então. E uma coisa eu tinha muito certa na minha cabeça, independente da faculdade que eu fosse cursar, era que eu não ia pagar a faculdade. Então, ou eu passaria numa faculdade pública, ou eu conseguiria uma bolsa, né? No caso. E aí eu comecei a me preparar, estudar pra passar em jornalismo. Mas aí eu descobri que eu queria escrever livro pra crianças, porque eu gosto de crianças. Eu posso fazer jornalismo ou eu posso fazer pedagogia. E eu achava que pedagogia era bacharelado. Na época eu não sabia muita diferença entre licenciatura e bacharelado. Minha visão. Então eu mantive a opção de fazer jornalismo primeiro. Fiz cursinho. Ah, tá. Durante esse processo de cursinho e tal, foi a época que eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade. Síndrome do pânico, coisa tipo, bem básica, assim, sabe? Bem suavezinha, assim. Então eu comecei a fazer cursinho. E eu não gostei do cursinho que eu fazia, porque de baque era uma professora, eram alunos, né, de uma faculdade pública que davam um cursinho, era um cursinho de faculdade pública. E aí a professora fazia jornalismo. Ela falou simplesmente: Quem quer fazer jornalismo quer ser pobre. Aí eu falei, interessante. O que mais me desanimou não foi a questão de ser pobre, de não ganhar dinheiro fazendo faculdade, fazendo jornalismo, mas a forma com que ela, né, se expôs ali, descreveu a ideia de fazer jornalismo e tal. E eu não gostei, acabei não gostando. E aí eu conversei com um amigo da minha irmã, que também era formado em jornalismo, e ele disse que não era lá aquelas coisas, que a profissão deixava muito a desejar por causa do reconhecimento e tudo. E aí eu fui ficando desanimada, ele foi falando algumas matérias que falava, e eu vi que jornalismo não era pra mim. Eu continuei fazendo cursinho, e aí eu fui pro cursinho da parte da manhã. E aí eu gostei bastante, os professores eram outra pegada. Da manhã não, da noite, da manhã. Tô ficando louca. E aí eu comecei a trabalhar e fazer cursinho à noite. Eu trabalhava aqui e o cursinho era aqui. Então ficou bem complicado assim pra mim. Foi quando eu pedi pro meu chefe demissão, porque eu queria me dedicar aos estudos, e ele falou assim: Não, Carol, eu pago pra você a faculdade. Eu pago metade pra você e você trabalha aqui pra gente no período integral. Aí eu falei, tá. Detalhe que ele é formado na Unesp, né? Esse meu antigo chefe era formado na Unesp. Eu falei assim, não, muito obrigada, mas eu quero passar uma faculdade pública. Se você passou, eu também posso. E aí eu acabei saindo e me dediquei aos estudos. Fiz um ano de cursinho lá. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade no meio da aula. Conclusão, em outubro,
em meados de outubro, novembro, eu não conseguia mais fazer aula. Não conseguia porque eu sempre ficava ligando pro meu pai me buscar, porque tava passando mal, tava tendo crise de ansiedade, e na época eles não sabiam o que eles estavam lidando, minha família ficava sem entender. Mas eu acabei prestando mesmo assim o concurso. Gente, já deu 7 minutos e eu não falei nada. Mas eu acabei prestando mesmo assim vestibular de pedagogia e passei na primeira lista, da primeira chamada da Unesp, e eu fiquei muito feliz. E aí veio o SISU e aí eu comecei a me inscrever em alguns outros cursos, já que eu ainda estava na dúvida do que eu queria fazer. Eu queria fazer arquitetura, jornalismo, pedagogia, turismo, administração e assim vai. Né? Vários cursos que combinavam comigo. E aí eu acabei passando uma faculdade fora também, na IFSP, Instituto Federal de São Paulo, do qual era o mesmo que na época o meu ex-namorado, fazia em Bragança Paulista também. E aí eu falei pra minha mãe que eu ia pra lá, né? Não é mesmo? Unir o útil ao agradável, namoro à distância, né? A faculdade, não é mesmo? Só que eu simplesmente tinha depressão e minha mãe falou assim: Não, você não vai. nossa. Aí começa o drama. Você não me ama. Você não quer um futuro para mim. Você acha que eu vou engravidar. Você acha não sei o quê. Não. Eu vou embora de casa. Não sei o quê. Aquele drama básico de toda adolescente, né? E aí ela não deixou, e foi a melhor coisa que ela fez da minha vida, não ter deixado, porque era um curso que eu ia odiar, eu tenho certeza. Porque era... eu esqueci o nome do curso. Sistema da Informação era o curso, tá? Não tem nada a ver comigo, gente, porque eu já tinha feito montagem e manutenção de computador e eu achava que eu ia fazer ciência da computação e eu vi que eu odiei isso e nada a ver comigo. Então eu me inscrevi no ProUni. Não sei de onde surgiu, gente, não sei a ideia de colocar lá administração, com muita dúvida entre a administração e arquitetura. E nessa época o ProUni você podia só colocar 2 opções. Logo que eu me formei, antes de eu me formar, um ano antes, se eu não me engano, podia colocar até 3 opções. Então eu fiquei muito em dúvida. E arquitetura era um curso muito concorrido, né? A nota de corte era muito alta. Então eu coloquei o quê? Administração em 2 faculdades particulares que tem aqui. Pra você que não sabe, o ProUni é só pra faculdade particular. Coloquei na melhor faculdade particular até então aqui de Bauru e numa outra. E aí, pra minha surpresa, eu também consegui a bolsa 100% integral pelo ProUni no curso de administração e tinha passado na Unesp em pedagogia. E eu falei, oh my god. E eu uma experiência com a minha irmã, que era professora de inglês, né? De criança, de ir dar aula com ela. E para o meu espanto, eu vi que eu não nasci pra isso. Não nasci pra isso, não nasci pra dar aula pra criança. Amo criança, adoro criança. Mas eu vi que aquilo lá não era pra mim. Foi bem traumatizante. Mas, enfim. E aí eu falei assim, aí eu descobri que eu não precisava me formar em pedagogia para escrever livro para criança. Então eu falei assim, bora fazer administração. Bom, então aí eu comecei, antes de eu começar a fazer faculdade de administração, eu fui procurar a grade. E aí eu fiquei bem nervosa. Porque Eu vi que a faculdade de administração tinha matemática, tinha contabilidade, tinha administração financeira e orçamentária. E eu falei, oh meu Deus, e agora ferrou. Porque simplesmente eu era péssima aluna de matemática. E não porque eu não me dedicava, é porque eu e matemática realmente não nascemos um para o outro. Eu e matemática não somos melhores amigos, eu e matemática não rola. Aí eu pensei, bom, se eu fosse fazer qualquer curso, ia ter matéria que eu não ia gostar. Alguma matéria eu não ia gostar. Eu ia penar, ia ter uma dificuldade. Vou fazer administração, vou me dedicar, vou me esforçar e vamos aí, não tem o que fazer, gente, tem que enfrentar, não é mesmo? Se você quer alguma coisa da vida, você tem que enfrentar seus medos, né? E foi o que eu fiz, e ainda bem que eu fiz. Bom, aí eu comecei a faculdade de administração, um curso extremamente teórico. Desculpa se você quer fazer administração, saiba que é um curso bem teórico, tá? Confesso que eu me decepcionei bastante com o curso, com a minha faculdade em si. Me frustrou, principalmente nos últimos anos. Nos últimos 2 anos, né, de faculdade. Mas, assim, foi uma coisa que Deus colocou na minha vida, eu acredito, e assim Ele confirmou. Gente,
foi uma coisa muito linda que Deus fez comigo nesse curso, tá? Uma das coisas. Porque lembra que eu falei pra vocês que eu era péssima com matemática? Até hoje eu sou bem ruinzinha, assim, por mais que eu me formei em administração e etc. Eu não tenho tanta facilidade assim. Então, eu prometi pra mim mesma que eu ia me dedicar. E simplesmente, eu era uma das melhores alunas nas matérias de cálculo, que envolvia cálculo, contabilidade, matemática financeira, matemática básica. Eu ensinava as pessoas matemática. Eu vejo como Deus foi maravilhoso, né? Porque uma pessoa que, assim, minhas notas de matemática eram 6, 7. Eu lembro que eu tirei um 10 de matemática na minha vida, tá? Um 10. Um 10, que eu até chorei de emoção. Mas assim, cara, na faculdade era outra coisa, outro nível. Então, assim, valeu a pena me dedicar, valeu a pena ficar estudando quando eu voltava pra casa, nos finais de semana. Valeu a pena tudo isso. Com certeza, se você se dedicar, você vai conseguir alcançar esse objetivo no final do curso. Eu fui uma das melhores alunas, sempre bem vista pelos professores. Não me gabando, nem nada, mas foi, assim, por dedicação minha. Poderia ter sido melhor, mas eu fui melhor dentro do meu melhor. Entendeu? E eu sou muito grata a Deus por esse curso. Então, se você tá pensando em fazer qualquer curso da faculdade e tem medo das matérias, tem medo do que te espera, tipo assim, faz, sabe? Se arrisque, mesmo se não é aquilo que você acha que é pra você fazer, não fica parado, sabe? Porque é uma oportunidade de você adquirir conhecimento, de qualquer forma você vai estar ali adquirindo conhecimento. E conhecimento vale muito a pena, não é uma coisa que você vai jogar fora, uma coisa que você vai guardar pro resto da sua vida, uma coisa que vai te ajudar a amadurecer. Então, assim, não tenha medo, se arrisque, realize seu sonho. Hoje a minha faculdade foi a realização, sim, de um sonho. Foram 4 anos que eu sinto muita falta, que valeram muito a pena. Gente, eu amo estudar, eu gosto muito. Prometi pra mim mesma que eu nunca pagaria a faculdade. Eu não sou rica, também não sou pobre, mas meu pai é pintor e minha mãe é secretária. Aqui em casa ninguém era formado, a não ser minha irmã, na minha família ninguém tinha formação de uma faculdade. E eu prometi levar isso pra minha família, né? Prometi realizar esse sonho da minha família. Meu pai queria que eu fizesse jornalismo, mas tudo bem, formada em administração. E cá estou, lutando pra tentar agora avançar na minha carreira profissional, né? É isso, mas a gente não pode desistir. Se você gostou, deixa um like, compartilha sua história comigo, se inscreve aí no canal. Se tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo pra mim. E é isso. Um beijo, Deus abençoe vocês e tchau!